Bom dia a todos e todas, então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 39ª reunião do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Quero que sintam-se num espaço de diálogo, todos têm direito à manifestação sobre os temas que nós estamos discutindo aqui na pauta, e fiquem bem à vontade para expor aí suas opiniões, dar sugestões sobre os temas que nós vamos tratar hoje, tá? Então, justifico aqui a ausência da doutora Renata, que me mandou mensagem ontem à tarde, em razão de uma convocação para participar da reunião do Núcleo Permanente de Autocomposição do Ministério Público. Por isso, ela não vai participar da reunião de hoje, mas até me mandou algumas observações e manifestações que ela faria, e aí que no momento oportuno eu vou expor aqui na reunião. Bom, os itens da pauta de hoje, aliás, antes de a gente falar dos itens da pauta, pedir para todos que registrem a presença no chat, com o nome completo e o órgão ou a instituição que está representando, tá bom? E hoje nós vamos tratar dos seguintes itens: leitura e aprovação da ata da reunião do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, realizada no dia 13/12 de 2024, destinação de parte do imposto de renda ao FNDCA, e o planejamento de ações e eventos do Fórum em comemoração às datas de 18 de maio e 12 de junho. E item 4, assuntos gerais. Bom, sobre o item 1, eu encaminhei a ata por e-mail e também postei aqui no fórum. A doutora Renata me encaminhou uma observação na palavra empenho, estava um erro material, estava emprenho, já fiz essa correção. E aí, no mais, eu pergunto se dispenso a leitura, se querem que leia a ata, se aprovam. Alguma observação? Doutora Renata? Só da leitura, sim, doutor. Eu queria falar alguma coisa. Uma observação, doutor, em relação à fala da Unesp, do professor Ricardo, e de todo aquele contexto, né, sobre a aprendizagem, só reforçar que a gerência regional continua à disposição do professor Ricardo, ele não nos procurou até o momento, através do nosso auditor fiscal, doutor Sebastião, para colaborar nessa busca de alternativas para cumprimento da cota, através, de acordo com a sugestão dada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na ocasião em que foi enviado aquele ofício, que foi comentado, inclusive, na ata, nós estamos à disposição para colaborar com ele na busca das alternativas em relação às empresas terceirizadas, empresas de vigilância, de limpeza. Então, dentro deste contexto, só enriquecer um pouquinho essa informação. Tá. Que poderia mostrar nessa ata da reunião de hoje. Nós continuamos à disposição do professor Ricardo para colaborar nessa busca de alternativas, certo? Dentro do contexto da aprendizagem, e ele não nos procurou, não agendou, não conversou com o nosso auditor fiscal na busca dessas alternativas. É isso, só muito obrigada. Sobre esse ponto que você trouxe agora, até tem a doutora Renata me encaminhou aqui, então eu já vou colocar também agora. Que sobre isso, deixa eu localizar aqui onde que eu fiz a anotação. A doutora Renata colocou o seguinte, que quanto aos aprendizes que serão incluídos na Unesp pela cota social, o professor Ricardo disse que no último contato com a Paloma, ela explicou que a empresa foi encaminhada para assinar um documento na GRT, para poder encaminhar os aprendizes, e que, portanto, o projeto estaria em andamento, né? Tudo bem, doutor. Entendeu? Então, eu acho que a empresa... Isso chega, então, através
Da casa, então, né? Do aprendiz Isso. cidadão. Tudo bem. Vai chegar através. A empresa vai firmar aquele termo lá com a GRT para poder Ó, fazer a contratação pela cota social. certo. Isso, então, será acompanhado pelo nosso AFT, o nosso auditor fiscal, doutor Sebastião. Porque a doutora Renata, acho que se reuniu com o professor Ricardo recentemente. Então, Certo. Ok. e aí ela conclui falando que o projeto está em andamento, sim. Tá? Tá bom. Acho que esse ponto. Obrigada. Tá joia. Ah, acho que a Paloma levantou a mão. Isso. É o professor. Bom dia. Bom dia, Paulo. O professor Ricardo ele entrou em contato conosco e aí o que nós orientamos para a empresa que tem essa disponibilidade em relação ao cumprimento dessa cota alternativa. Nós informamos para eles entrarem em contato com a gerência para afirmar esse termo, porque o auditor nos explicou que ele precisa avaliar se o espaço onde deveria ser cumprida a atividade prática não é um espaço que comporte esses aprendizes. E aí, depois disso, ele emitiria um parecer, se for um parecer favorável, aí estabeleceria, né, seria emitido esse termo para assinatura. Certo. Nós informamos isso para a empresa ainda pediu para que a instituição fizesse esse pedido. Eu falei, não, a instituição ela pode até mediar, mas o pedido para esse cumprimento de cota não somos nós que temos que cumprir. É a empresa. Vocês que vão ter que entrar em contato. E para o professor, né, para o Ricardo, nós mencionamos que estava dessa forma, que nós havíamos orientado a empresa, inclusive anteontem, um dos responsáveis da empresa entrou em contato conosco. E aí o jurídico dele estava um pouco confuso, porque acho que foi emitido um documento, mas não foi da gerência, em que o jurídico entendia que já tinha sido autorizado, mas a empresa entendia que não tinha sido autorizado. Aí eu pedi para eles buscarem orientação. Então, nosso alerta é só em relação a isso. É buscar orientação através do auditor fiscal, da nossa gerência regional, certo? Para que a coisa caminhe, ou não vai caminhar, entendeu? Da forma correta. Ele faz todo o acompanhamento, ele agenda horário, ele estende prazo, ele tem um mapeamento de todas as situações dos nossos 54 municípios. Então, nós estamos à disposição da empresa, da Unesp, para que tudo isso caminhe da forma correta. Ok? Então, tá bom. Então, feitas essas ponderações, em relação à ata, aprovam da forma como está, com aquela retificação? Tá bom. Sim. Aprovada por unanimidade, então, a ata. Quanto ao item 2, eu até falei com a Blanda, né, essa semana, que está agora na presidência do CMDCA, sobre a importância de o fórum se posicionar e desenvolver uma ação, uma campanha sobre a destinação de parte do imposto de renda, que agora nós iniciamos essa semana o período aí das declarações, de entrega das declarações, né, para ajuste do anual do imposto de renda, para destinação desse percentual aí, que para a pessoa física, pessoa natural, agora é de 3%, e para a pessoa jurídica de 1% do imposto de renda que ficaria no município e seria destinado a projetos aí para crianças e adolescentes. Até essa semana, o Imparcial publicou uma matéria, uma campanha já no fundo dos idosos, né? E eu não vi nada ainda sobre criança e adolescente, nenhuma campanha ainda mais massiva sobre a destinação do imposto de renda. Por isso eu coloquei na pauta e falei com a Blanda me disse que hoje ela tem uma capacitação que ela está participando, não pôde comparecer, mas que a Andréia ia falar um pouquinho sobre a importância dessa destinação. Então, Andréia, se você quiser fazer alguma manifestação agora, você tem a palavra. Acho que está sem som, pelo menos eu não estou ouvindo. Alguém...
André, possivelmente seja esse fone que você esteja utilizando, né? Talvez o microfone dele teria que desplugar ele. Agora sim. Não, tá sem som. Talvez seja o... Agora vai. André, você não consegue entrar pelo celular? Porque possivelmente seja o microfone do computador que não seja com a qualidade. Se você quiser desligar a câmera do celular e manter a outra, tranquilo. Só precisa fechar o microfone do computador, né? Pronto? E abaixar o som ou do celular ou do computador também, para evitar microfonia, por favor. Mas a qualidade do áudio está ótima. Pelo menos no pronto que você falou, né? Pronto? Perfeito. Sim, agora sim. Agora estão me escutando? Sim, Sim, tá perfeito agora. Bom, me chamo Andréia, estou como vice-presidente, tá, do CMDCA. Também estou representando a Secretaria de Assistência, né, estou como coordenadora de gestão do SUAS. A Blanda pediu, né, que eu participasse da reunião para falar enquanto conselho, da importância aí da destinação, né, parte aí do imposto para o Fundo da Criança, né. Hoje, no município de Presidente Prudente, nós temos 24 projetos, né, financiados aí pelo fundo, fora 2 projetos do serviço de acolhimento, né, do Lar São Rafael, o Lar Santa Filomena, né, e do Lar dos Meninos. Então, no total, né, em valores, né, são financiados aí o valor de 3.184.000, né, e o do acolhimento, 560.000, mais ou menos, né, assim, a gente coloca um valor próximo, né. Nós estamos, né, agora com a campanha, tem aí tem todo o trâmite, né, burocrático com a empresa, né, que faz aí a campanha para poder divulgar aí o destino, né, para o fundo, e estamos aí nesse processo, né, quando o doutor falou que tem, né, bastante, já ouviu falar, né, do fundo do idoso, mas também nós estamos trabalhando para divulgar aí a questão da destinação também para o fundo da criança, porque agora, neste momento mesmo, nós estamos preparando o edital, né, para financiar aí um projeto, né, que tem aí como finalidade atender as crianças com TEA, né, e seus familiares, porque no município de Presidente Prudente nós temos aí uma grande lista aí de espera, né, para atender a criança, né, e a família, ou adolescentes, né, que tem aí o transtorno, né, do espectro autista. Eu não sei se o doutor gostaria de fazer mais alguma pergunta a respeito. Nessa campanha, o GEPAC, ele está participando? Tem alguma participação do GEPAC ou não? Sim, na verdade, a questão da conversa, né, com a empresa, nós temos uma comissão dentro aí do conselho, né, está sendo trabalhado por essa comissão que está fazendo toda aí a conversa. Ainda não temos
certinho, né, como que vai funcionar, mas a empresa já está trabalhando, né, para divulgação. Ah, tá. Então, nessa campanha aí, pode contar com o fórum, tá, de prevenção e erradicação do trabalho infantil. A gente também, nós já participamos de outras campanhas, já apoiamos também o GEPAC, fizemos um evento há cerca de 2 anos de abertura dessa campanha, na OAB, inclusive, acho que o doutor Bruno deve lembrar, e então pode contar com a gente. Mas eu pensei em fazer, tem um juiz de Marília, que ele acho que é presidente de uma entidade, e ele faz uma campanha própria lá. E ele divulga uns vídeos, faz alguma coisa, fica bem, bem bacana. E eu pensei em fazer alguma coisa nesse sentido também. Paralelo a isso, o senhor fala. Isso, paralelo a isso. Aí não sei se o Paulo teria disponibilidade para bolar alguma coisa, alguma imagem, que trabalha bem com inteligência artificial aí, Paulo. Então, tem sim, doutor. Podíamos pensar em contribuir com esse processo, né? Acho que o Fórum sempre fez isso e a arrecadação tem sempre se destacado ano a ano. E também não sei se nós conseguiríamos fazer uma atividade mais objetiva, porque, como o doutor falou, há 2 anos nós fizemos lá na OAB aquela atividade, né, para incrementar essa discussão, inclusive também relembrando a questão das contabilidades, que é, de fato, quem pode contribuir muito nesse processo, porque a maioria das declarações de imposto de renda passam por contadores e o indicativo deles para destinação sempre é um mecanismo de contribuição. Mas também, assim, eu não sei, a partir da Andréia, até pensei em alguma coisa que talvez não tenha sido feito para inovar, uma blitz educativa, porque a maioria das pessoas que têm carro são pessoas que fazem, que são obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda, alguma coisa para dar uma movimentada também, para tentar chegar em outras pessoas. Agora, o que o Dr. Mozart falou é importantíssimo, as redes sociais são importantíssimas para isso, seja do ponto de vista de um card, de vídeos também, para que possa fazer. E a gente está à disposição, sim, doutor, para contribuir com isso. Então, tá. E eu vou ver se eu escrevo alguma coisa, um artigo, também publicar no Imparcial, que eu tenho um contato lá com o Sino Maia, e nesse sentido. Só que, assim, matérias Imparcial, assim, são curtas, né? São por caracteres, então não dá para escrever muito, tem que ser muito sucinto. Então, também, aí não sei se conseguiria colocar algum card, alguma coisa assim, Paulo, mas aí teria que ver com eles lá. Porque normalmente... Uma ação específica também, quem sabe, né? Voltada ao tema. Porque eu já escrevi algumas vezes lá para o jornal e aí você tem que reduzir, você faz um texto, você tem que reduzir a 700 e tantos caracteres lá. E aí você tem que cortar muita informação importante, você tem que tirar, né? Porque tem que ser bem, bem sucinto mesmo, você dá uma ideia geral sobre o tema, não dá para ficar entrando em detalhes, em muitas minúcias, não, porque senão não publica. Doutor Mozart, não sei, como sugestão, talvez fosse importante a gente fazer um card, porque também ele comunica muito bem com as redes sociais, até pela questão de imagem, de texto curto, para somar com o artigo, mas a ideia dos vídeos seria importante, né? Seja do ponto de vista do fórum, a partir do doutor, da doutora Renata, a Silvana, mas eu falo internamente também, talvez uma contribuição interna de cada membro aqui para a sua representação seria importante, né? Imagino, por exemplo, um vídeo do Bruno para orientar os advogados, poderia fortalecer essa condição, a Polícia Militar da mesma forma, né? Falando da importância, talvez a gente podia fazer, ao final ou no início, uma abertura com esse card, porque o vídeo comunica muito bem, especialmente se ele vem de cada setor que representa, porque ali há uma relação de confiança. Eu estou falando isso também, dentro do movimento sindical, da mesma forma, para que a gente pudesse fazer um exercício nesse sentido, de ampliar a divulgação.
E aí eu me colocaria à disposição, porque poderia gravar isso com o próprio celular mesmo, nos mandava, faríamos uma edição e devolveria para que cada um pudesse, dentro da sua representação, publicar. Acho que seria importante para a gente somar nesse sentido. Eu falei de alguns setores aqui, mas isso cabe para todos que estão aqui com a gente, né? E aí um vídeo, de repente, do Dr. Mozart, que poderia ser utilizado para aqueles que, porventura, entender não gravar um vídeo ou não fazer uma arte dessa, poderia, de alguma forma, reproduzir o conteúdo que for produzido a partir da coordenação do fórum. É uma boa ideia. Acho que a Paula levantou a mão, que se manifestar. Acho que está sem som, viu, Paula? Seu microfone está aberto, Paulo, e está sem som. Talvez o seu caminho vai ser o mesmo do celular aí, que deve estar próximo a você como forma de abrir o microfone. Bom, acho que ela falou que ia escrever, né? Isso que você falou, Paulo, do vídeo, eu estou me lembrando aqui de que há uns 2 anos, eu esqueci, acho que é Paula, de Rancharia. Então foi a própria Paula, conversei com ela por telefone, eu estou lembrando que eu não estava lembrando que era de Rancharia, mas é a mesma pessoa. Acho que eu gravei um vídeo para ela, fez a divulgação lá em Rancharia, sobre esse tema aí. Aí, ó. Colocou aqui, ó. Nós fizemos um vídeo das instituições e o doutor gravou e ajudou muito em Rancharia. Eu estava me lembrando, só não sabia que... Não te conheci, Paula, desculpa. Conversamos só por telefone. Então, isso já nós fizemos isso já, lá em Rancharia. Então, a ideia é boa, Paula. Concordo. Acho que... André, manifestar? Sim, como nós estávamos falando aqui, foi discutido, né, a questão aí da divulgação, né, da destinação aí do imposto de renda em nossa última reunião, como falou do vídeo. Então, a proposta, né, desse ano é que a empresa, né, que vai fazer essa divulgação, vá até os locais, né, que atendem as crianças, que sejam nossas crianças realmente, que faça parte aí, né, dessa divulgação. Não só uma criança, né, simbolizando, mas sim as nossas crianças mesmo que são atendidas nos serviços, né, nas instituições. Então, assim, o que seria interessante também, né, uma ideia é divulgar em números, né, para onde que vai, né, o dinheiro, né, para onde que é investido, e também com números de crianças atendidas. Eu acho que isso é muito importante, né, para que tenha aí essa visibilidade, né, até para entender o que é, né, para que é. Então, acho que seria interessante nessa linha também. Muito bem. Agora, esse vídeo, tem ideia de tempo, Paulo? Você que domina essas questões aí de redes sociais, mídias, também não pode ser muito longo, acredito eu. Meu domínio não, a gente só dá pitaco, né, doutor? Porque esse mundo ele é
tão dinâmico que a gente não sabe como faz. O vídeo, a comunicação dele tem que ser muito objetiva, né? As redes sociais, se o tema não agradou, a pessoa pula. Então, assim, a gente precisa dar um recado rápido, um vídeo de 1 minuto e pouquinho no máximo, acho que seria o caminho. Quando a gente fala nos grupos de WhatsApp dos segmentos que representa, o vídeo tem uma tolerância maior, porque naturalmente as pessoas olham, conhecem quem está falando e querem ouvir aquele recado. As redes sociais é todo mundo ali, então não tem diferença, né? Mas eu acho que os objetivos centrais é sensibilizar as pessoas, né? A Andrea falou da importância de demonstrar a destinação, também o quanto isso significa para as pessoas que mais precisam, e do ponto de vista de quem está fazendo a destinação, não há qualquer prejuízo, né? Então, acho que esses elementos talvez sejam fundamentais ali para que a pessoa se sensibilize e, ao mesmo tempo, é só uma compreensão e uma sensibilidade para entender que vai fazer a destinação, não gera prejuízo. Então, são talvez elementos que a gente pode construir também alguma coisa para contribuir com isso, mas para tocar nos pontos principais ali que promovam um maior engajamento nessa questão, né? Tanto a questão da solidariedade quanto a não oneração de quem se propõe a fazer a destinação. Você tocou num ponto importante, quando você fala que não gera prejuízo, porque às vezes a gente fala não é doação, não é doação, você não está doando nada, você está destinando aquilo que você já vai pagar de imposto para o fundo. Então, você não está tirando dinheiro do bolso, não é um dinheiro que seria seu para você falar que você está doando, você está destinando, olha, o que eu ia pagar para a União vai ficar aqui no município. Acho que isso é importante deixar claro para as pessoas entenderem que ela não está tirando o dinheiro do bolso dela para doar. Ela está destinando aquilo que seria recolhido de imposto, né? Eu acho que dá para fazer... Acho que dá para fazer um resumo de tópicos, né, desses principais pontos para orientar mesmo as falas, porque quanto mais espontânea, mais capacidade de penetração o vídeo tem. E se esses tópicos forem elencados, pode contribuir também na gravação para cada um, para que a mensagem chegue de maneira mais harmônica e também crie a sensibilidade que a gente precisa, né? Agora, se a gente vai aderir a essa campanha, fazer isso, eu entendo que não pode demorar, né? E as declarações já estão sendo entregues. E acho que em breve começa aquela questão da declaração pré-preenchida. Eu acho que até muita gente está esperando, acho que é a partir de 1º de abril, né? Salvo engano. E aí eu acho que vai aumentar muito a quantidade de declarações entregues. Então, acho que a gente teria que fazer isso rápido, se a gente for fazer. Tá. Exatamente. Mais alguém quer se manifestar sobre esse ponto? Doutor, talvez o que a gente podia fazer era estabelecer aí a semana que vem como prazo para isso, até para dar uma dinâmica também, pedir que fizesse o compartilhamento no grupo, para a gente saber também quais são as instituições, os órgãos que estão aqui que aderiram a essa condição, e colocaríamos um vídeo do doutor no grupo para também poder ser utilizado pelos demais como forma de contribuir com esse processo, né? Temos para imaginar aí, nós estamos no dia 21, na semana que vem, até precisaria ver qual é o melhor, mas o meio da semana, um pouco mais que isso, para que houvesse já um período para divulgação. Em tese é muito rápido, porque determinou quais são os tópicos que vai ser tratados e pegou o celular, fez a gravação. Se precisar de uma edição, a gente está à disposição, e fazemos um card de hoje para amanhã também, para tentar somar com o vídeo, para colocar no início ou no final, da maneira como o vídeo vir, para auxiliar dentro desse processo também. Distribuímos ele para que as pessoas possam utilizar. Acho que a dinâmica é o celular, né, porque é onde todo mundo vai acessar essa informação. Então, na posição vertical auxilia muito. Tem a questão de poder utilizar os stories também, que é um meio de comunicação das redes sociais, seja no WhatsApp, seja
no TikTok, seja no Instagram também, são talvez os meios de comunicação mais rápida que tem. Então, acho que esse conjunto de informações acho que contribuiria aí para poder, de fato, efetivar essa questão. Eu vou, de minha parte, eu vou gravar o vídeo, então, esse fim de semana, até segunda-feira eu te encaminho o vídeo e você dá uma olhada. Tá ótimo. Eu vou fazer o card também e troco com o doutor para a gente colocar no grupo, seja para a utilização dele próprio, seja para um fechamento do vídeo, como uma forma de contribuir com isso. A gente sempre buscou uma questão didática, né? Questão do leão, mas esse aspecto da destinação e não doação, ele é importante, porque está todo mundo vivendo um momento de grande dificuldade financeira e a compreensão e a solidariedade também ajuda quando consegue fazer esse despertar, especialmente quando você está falando em destinar e não doar, né? É um ato de amor, mas não é um ato de sacrifício. Então, tá bom. Aí depois eu vou... A doutora Renata até colocou na mensagem que ela me enviou que podia contar com ela para os eventos que a gente tratasse aqui. Depois eu falo com ela sobre isso, então, para ver se ela também grava alguma coisa, e algum vídeo, e te encaminha. Mais alguém vai querer gravar esse vídeo, participar? A Elaine está com a mão levantada. Bom dia a todos. Eu já tinha me apresentado anteriormente, mas vou me apresentar novamente, que não estava todos participando. Meu nome é Elaine, eu sou aqui do município de Rosana, sou a nova coordenadora da Promep, da Associação Promenor aqui de Primavera. Confesso que é tudo muito novo para mim, eu estou participando dessa reunião, assim, estou um pouco nervosa até, porque é minha primeira vez numa coordenação de uma instituição assim tão importante, com um trabalho tão importante com crianças e adolescentes, e eu sou assistente social formada recente também. Então, hoje aqui eu estou para ouvir e aprender, e os assuntos são muito interessantes, né? Eu dei uma lida, comentei anteriormente com o doutor Paulo, né? E a coordenadora anterior, a Marilda, até mandei para ela, falando dessa reunião, eu falei para ela, e aí, como é que faz? Eu participo ou não? Ela falou, sim, é extremamente importante você participar. E como eu ouvi falar de um grupo, eu gostaria de saber, porque eu não acredito que eu não esteja nesse grupo, talvez a Marilda esteja. Até para eu poder estar mais antenada, saber como tudo funciona, né? E poder, não sei se gravaria o vídeo, mas sim poder compartilhar o vídeo do Dr. Mozart, né? Porque a gente tem muito acesso às redes sociais, até mesmo pela associação aqui. Nós temos a rede social da associação, onde a gente compartilha todo o trabalho que fazemos com as crianças e adolescentes. Então, eu gostaria muito de poder estar participando desse grupo também. Nossa. Tudo bem. A senhora coloca o seu telefone no chat, depois a gente adiciona ao grupo. É um grupo de WhatsApp, tá? Tá ótimo. Bom. André, pode falar. Sobre gravar o vídeo, eu vou passar para a secretária, né, Ariane, a secretária de Assistência Social. Com certeza ela também vai participar, também para presidente do conselho, né, que estou representando aqui, e com certeza algum membro, né, vai contribuir também para a gravação aí, e poder divulgar melhor aí a destinação. Acho que a Andréia já falou, então a Rita, Posso né? participar também, se precisar, Dr. Moser. Também para
Pode falar, Silvana. Que é desnecessário. Mas se precisar, eu posso participar, tá? Rita, pois não. Obrigada. Bom dia a todos. Eu entrei também um pouquinho depois. É uma alegria estar com vocês, né? Eu estive na última em novembro, mas passaram-se os dias muito rápido, né? Então, na primeira reunião do ano, 39ª, né, doutor Moffat, é isso? 39ª. É para acabar. É muita reunião, né? Graças a Deus, a gente se reúne bastante e é bem legal esse movimento que tem em nossa cidade. Então, dar boas-vindas a todos vocês, né? Voltar esse grupo é uma alegria e dizer que a gente teve mudança aqui na nossa gestão, né? A nossa secretária é a Karina Gomes, e eu tenho uma nova colega parceira representando a SEDUC, que é a Marisete, é uma assistente social, que ela está na outra sala. Se a Marisete estiver me ouvindo, querida, pode abrir a câmera, a gente apresenta você oficialmente, que esse é um grupo de trabalho bastante sério, bastante comprometido, e a gente tem esse compromisso de defender criança ou adolescente sempre, não importa onde a gente esteja. Então, nosso compromisso também de passar para a nossa secretária Karina sobre a temática, e se ela, né, também concordar, a gente troca figurinha depois, tá? E grava vídeos, ou mesmo repostar e encaminhar o que forem produzidos pelo fórum. Bom, é isso. Obrigada. Então, tá bom. Bom, então ficamos assim, Paula. A gente depois. Só um instantinho. A Marisete apareceu, querida aí. Fala um oi para o pessoal. Marisete é a nossa colega assistente social. Obrigada. Bom dia a todos e a todas também. Então, eu sou a nova integrante e estamos juntos também, junto com vocês, mas, assim, nesse primeiro momento, aprendendo muito, quero aprender muito aí com vocês, tá bom? Tá bom. E me coloco também à disposição. Bom dia. Já registrou a presença? Colocou o nome lá no chat? Sim, doutor. Sim. Então tá bom. Bom, Paulo, então ficamos assim, tá? Depois eu te encaminho o vídeo e você prepara um card, alguma coisa para a gente colocar também no Store, né? Perfeito, doutor. Faço sim, encaminhe, e quem quiser também qualquer auxílio do ponto de vista de edição do vídeo, estou à disposição. Se não, publiquem a partir também daquilo que produzirem, né? Que é o que podemos fazer. Tá. Tudo bem. Então vamos para o item 3 aqui da pauta, planejamento de ações e eventos do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em comemoração às datas de 18 de maio e 12 de junho. Então, sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Conscientização e de combate ao abuso e à exploração sexual infantil, nós já realizamos eventos, e esse tema sempre é trabalhado nas escolas, a Rita sempre trouxe isso, sempre me passou essas informações que eu coloco nos relatórios que eu encaminho para o tribunal e para o TST. As escolas fazem assim, um trabalho muito, muito bonito com as crianças de orientação e também de conscientização. E desse ano eu até conversei com outros juízes de GEA. Esse ano será feito um evento grande em Ribeirão Preto sobre isso, em parceria com uma universidade de lá. O tribunal já fez eventos sobre esse tema, mas aí até me passaram um contato, deixa eu ver aqui, acho que é Julieta, o nome da profissional, e ela tem um livro, é Tuca e Juba, e ela faz apresentações, mas é inviável para a gente porque o custo é muito alto. Então não daria para fazer um evento, né, com palestrante, convidado. Acho que a OAB já fez, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, aí a coisa de 2, 3 anos, um evento muito bom sobre esse tema. Mas essa pessoa aqui que eu pensei, ela está cobrava o ano passado R$17.500, então não dá para trazer.
Teria que ser algo mais caseiro, né, se fosse para fazer. E eu pergunto a Rita se as escolas vão continuar trabalhando esse tema esse ano, Rita? O doutor, com certeza, né? Já está no nosso calendário. A gente sempre faz uma orientação técnica, né, a toda a rede. Então, a gente tem 64 escolas, sendo 10 de gestão compartilhada. Gostaria de aproveitar o momento e dizer assim que do ano passado para cá, nós reformulamos o trabalho da equipe. Nós tínhamos o Centrinho, não sei se o pessoal já tinha ouvido falar, que é o Centro de Avaliação e Acompanhamento, e a nossa equipe, que era SACE, Setor de Ações Complementares da Educação. Então, houve uma fusão e nós chamamos, então, equipe multidisciplinar, com 7 duplas fixas de assistente social e psicólogo, e um trio com psicopedagogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Então, essa equipe dá o suporte para 64 escolas municipais só, né? Que é do Educação Infantil e Ensino Fundamental. E a gente, então, desde 2011, trabalha especificamente o PIP-FIFI, que é a gente faz essa orientação técnica, conceitualizando e contextualizando o dia 18 de maio, e a gente considera a escola o espaço privilegiado de manifestação, infelizmente, das questões sociais. Então, a gente mal começou o ano e já vem toda a revelação espontânea de crianças vítimas de abuso sexual. Então, a gente faz isso todos os anos, e é uma ação interdisciplinar, ela pode acontecer no ano todo, mas especificamente no mês de maio, a gente traz essa referência técnica, e o que foi bem legal, né, a doutora Renata não está com a gente hoje, mas nós conseguimos exemplares dos livros que a gente selecionou de acordo com a nossa autonomia, e o MPT conseguiu, então, bancar. Então, a gente tem o Pipi-Fifi para as crianças menores, que fala da autoproteção, né, o toque do sim e do não, e a gente sempre tinha o Segredo da Tartanina, que é para as crianças um pouco maiores, e aí esse ano o ano passado a gente comprou, então, o Meu Corpo, Meu Corpinho, e foi bem legal que antes do lançamento, a gente levou a doutora Renata numa reunião com os diretores, ela estava junto quando a gente, né, entregou os livros, e a gente vai dar continuidade sempre a esse trabalho. E eu vou anotar esse nome, doutor, que o senhor trouxe agora, Tuca e Juba. A gente vai dar uma estudada sobre esse livro também, se ele é para criança ou adolescente. E, assim, registrar que, infelizmente, somente com o trabalho de autoproteção, ensinando, né, as nossas crianças a perceber que tem algo errado, ou no toque do abuso sexual, ou mesmo exposição a filmes, né, a conteúdo impróprio para a criança, a gente vai conseguir contribuir, porque elas estão sempre expostas, né, a esse tipo de violação de direitos. Então, nós vamos fazer tanto a orientação técnica para o dia 18 de maio, doutor Mozart, bem como para o 12 de junho, que também é tradição, a gente também participa e desenvolve a temática com as nossas crianças. Para cada faixa etária, são ações, então, que os coordenadores pedagógicos têm autonomia para propor, né? Então, a gente dá um norte, indica as referências e até material didático, e eles, então, desenvolvem com as crianças, em sala de aula, os mais variados tipos de atividade pedagógica para debater e assimilar um pouco esse conteúdo. Tá. O nome da autora, o nome completo é Maria Julieta Jacobi, Uhum. tá? Desse Tuca e Juba. Uhum. Se quiser dar uma pesquisada. Tá joia, vamos sim. Obrigada. E voltando, doutor, especificamente também ao dia 18 de maio, a gente troca e articula bastante com a SAS, né, Secretaria de Assistência Social, e com o comitê gestor, aquele comitê de gestão colegiada da escuta especializada no município. Então, sempre tem uma temática também atualizada, e a gente também troca figurinha e faz ações assim, intersetoriais, articuladas também com as outras políticas públicas, especificamente a assistência social. Ah, tá. André, tem a palavra.
aproveitando, né, que a Rita já falou, né, nós estamos já em conversa, né, com a coordenação do CREAS, né, a Elaine, ela já adiantou que a OAB também se disponibilizou aí para estar junto, né, em parceria aí de ações aí para o 18 de maio, né, estão já se organizando, né, em reuniões para poder participar aí junto com a Secretaria de Assistência, né, e SEDUC e município, né, Presidente Prudente e OAB também. Muito bem. O doutor, Oi. a gente consegue pesquisar, né? Então, vi agora o Toquijuba, é prevenção de violência sexual para adolescentes. Seria super legal, então, propor para as escolas estaduais, porque a nossa faixa etária vai até os 10, né? 10, 11 anos. Claro que a gente vai ver um videozinho para conhecer melhor sobre a obra, né? E ele está disponível naquele portal Lunetas, bem legal. E se tivesse alguém, né, presente das escolas estaduais, é interessante. A educação bibliográfica é bem legal para os adolescentes, então. Ela fez uma palestra no tribunal pela Escola Judicial e ela faz uma abordagem tanto para crianças quanto para adolescentes, né? Na verdade, ela trabalha mais a qualificação dos profissionais para lidar com a situação, tanto em relação às crianças, como fazer uma abordagem em relação à criança e também em relação ao adolescente. Já seria uma abordagem diferente, né? Acho que é essa linha de trabalho dela. Tá? Verdade. Ela tem um curso, um módulo de cursos. Mas eu não fiz contato com ela, não, porque em razão do valor que me passaram, eu falei, nem adianta, né? Então, eu nem fiz contato com ela. A gente tem que fazer algo que não tenha custo aqui. Mas que o tema é importante ser abordado, eu não tenho dúvidas. Acho que até naquela reunião que nós fizemos uma reunião com o prefeito Tupã, no mês de janeiro, eu, o Paulo, a doutora Renata, a Silvana, né? Mais alguém participou, Paulo? Não, acho que foram essas pessoas e teve a representação pela prefeitura, né, de alguns grupos que estão frequentes aqui. E o pessoal da prefeitura. E acho que acho que foi o secretário de Assistência Social, chegou a comentar sobre o número de abusos sexuais de crianças em Presidente Prudente, e é um número, assim, alarmante, né? Então, é um tema importante, sim, que a gente não pode esquecer de tratar. E, aliás, essa é uma das piores formas de trabalho infantil. Está lá na Convenção 82 da OIT, e falando sobre isso, eu me lembro que a Polícia Militar, através do sistema Orion, identificou isso, acho que foi em durante a pandemia, 2021, acredito eu, registrou um boletim social, aliás, dois, um aqui em Alves Machado, de uma mãe que levava a filha para um bar, e um outro, acho que não sei se Pirapozinha também, alguma coisa assim, que teve uma abordagem lá. Eu me lembro desses dois casos, registrados em boletim social pela Polícia Militar no sistema Orion, né? Também que me chamaram a atenção na época. Então, o tema, ele tem relevância, sim, para o fórum, e a gente precisa tratar dele, não pode deixar cair no esquecimento desses temas, não. Muito, muito importante. Podemos passar, então, para 12 de junho? Doutor Mosito, só uma questão, né? Nós tivemos esse encontro com o prefeito e há um compromisso dele de contribuir nas causas que o fórum trata.
Na gestão anterior, nós tínhamos aquela questão das faixas que eram colocadas na prefeitura, que ganhavam um grande destaque, inclusive sobre esse tema também, né? Eu não sei se essa gestão vai adotar Bem lembrado, Paulo, bem lembrado. esse propósito, mas aquilo gerava um destaque grande, porque o local estratégico ali, geográfico, que a prefeitura está, acaba tendo um destaque. Nós também temos aqueles cartazes que são distribuídos ao longo do Parque do Povo, que também é uma área de destaque, porque tem ali uma frequência contínua, seja no dia a dia, seja nos finais de tarde, de manhã também, da utilização como espaço para exercício físico, né? Então, talvez a ampliação que a gente pudesse dar, considerando a dinâmica do município, além do espaço que a mídia acaba concedendo, o jornal, a TV Fronteira também, e que divulgam efetivamente atos, né? E aí também é importante que a gente desenvolva para poder ter essa ascensão na mídia. Seria importante que a gente pudesse dialogar nesse sentido com a prefeitura, né? Para entender qual é a dinâmica, quais as possibilidades. Tem a publicidade no vidro traseiro dos ônibus, que também é uma publicidade importante, porque a todo momento a gente está atrás dos ônibus, então tem algumas questões que a gente podia levantar, dada a relevância desse tema, para tratar com a Prefeitura Municipal, dentro daquilo que o prefeito se colocou à disposição de contribuir com essas causas, gerando uma maior publicidade, também com isso uma compreensão e uma sensibilização da população, né? Pois não, André. Para lembrar, né, nós estávamos também na outra gestão, né, na semana aí em alusão aí ao 18 de maio, nós fizemos uma panfletagem, né, nos semáforos em frente à prefeitura, né, com camisetas e distribuindo aí os folders e abordando aí os motoristas, né, as pessoas que passavam pelaquela área central. Explicávamos, né, o motivo pelo qual estavam ali. Foi uma campanha muito, muito boa, né, teve aí uma grande repercussão. A questão da faixa, eu vou passar para a secretária, para ela conversar com o prefeito, ver a possibilidade, né. Como eu já disse, a prefeitura tem uma empresa, né, que cuida dessa parte aí de publicidade. Então, pode estar vendo aí se tem essa possibilidade de também, esse ano, contribuir com as faixas lá na prefeitura, né? Então, eu vou deixar aqui registrado, que vou passar para a secretária e ela verificar junto ao prefeito da possibilidade, ok? Então, nessa reunião que nós fizemos com o prefeito Tupã, ele se comprometeu em apoiar as ações do fórum, já havia assinado lá a carta compromisso durante a campanha, mas ele reiterou o compromisso, e também ele havia se comprometido a participar dessa reunião, fazer uma saudação, a primeira reunião do ano da gestão dele. Até nós encaminhamos o convite para ele com uma certa antecedência, antes de encaminhar para todos aqui, e até nós ligamos hoje de manhã no gabinete, mas ele falou que seria representado pela Andréia, ele não, a secretária, né, falou que seria representado pela Andréia, porque ele estava em compromisso com deputados e acho que com o governador, então não poderia participar. Só para ficar o registro, então, a Andréia está representando também o prefeito Tupã na reunião de hoje. E, Andréia, não sei se é o caso, se você vai levar isso a ele, ou se a gente faz um ofício, encaminha. Qual que seria o melhor caminho, a sua sugestão para a gente, para que haja uma adesão do município nessa campanha? Doutor, no momento que ele assinou a carta compromisso, né, nessa reunião que vocês já tiveram no gabinete, eu acredito que já é um compromisso, né? Então, mas fica à vontade, né?
essa fala, né, o que nós estamos aqui tratando nessa reunião, com certeza chegará a ele e vai estar informado. Mas, se vocês quiserem formalizar também... Eu acho que é suficiente também para a gente não parecer falar, olha, sendo invasivo demais, né? E hoje mesmo, né, tanto a secretária e o secretariado, né, estão lá nesse evento. Infelizmente não pôde participar, mas com certeza numa próxima oportunidade ele fará assim aí o uso da palavra. Então tá bom. Então vamos para 12 de junho. Eu até estou vendo aqui que a nossa próxima reunião coincidiria com a semana ali do 12 de junho. E nós sempre... Em qual caminhada que nós estamos falando? Nós já fizemos a 5ª ano passado, né? Sim, esse ano seria a 6ª, né? Esse ano seria a 6ª. Será? A minha ideia é manter essa caminhada com o trabalho infantil, que eu acho que está dando muito certo. Então, eu acho que a gente já tem essa experiência, e acho que até facilita para fazer esse evento. Mas aí, para tratar disso especificamente, embora eu tenha colocado aqui na pauta, eu acho que, em razão do tempo, acho que seria ideal a gente fazer uma reunião extraordinária, com um mês aí de antecedência, porque acho que agora, para a gente começar a organizar isso, está muito distante. E também não vai dar para deixar para a próxima reunião. Então, acho que a gente vai ter que fazer uma reunião extraordinária aí, começo de maio, para tratar disso. E aí a gente organiza a 6ª caminhada. Eu pergunto se concordam, se já querem adiantar, ou se a gente deixa para essa reunião extraordinária. O que vocês acham? Eu acho que pelo menos a data, né, da caminhada, do dia, deixar já agendado e após marcado para definir aí as ações. 12 de junho cai numa quinta-feira. A gente tem feito no sábado, né? Então, sábado, se for no sábado que antecede, dia 7. Se for no sábado, pós 12 de junho, dia 14. Eu acho que as duas datas são sugestivas, né? O dia 14 está mais próximo do dia 12, né? Isso também cria uma conexão. E dia 7 precede, né? Então, eu acho que as duas datas são datas possíveis. Como é uma atividade que envolve muitos dos entes que estão aqui no fórum, né? Você envolve a Prefeitura Municipal, as entidades têm um papel de grande relevância com a participação, a Polícia Militar e toda a estrutura da organização e também, além daquilo que nós fizemos nos anos anteriores, que é trazer serviços à comunidade, que aí envolve o SENAC, a OAB, todos os outros setores também. Então, eu acho que a reunião extraordinária que seria importante, né? E essa definição de data é um exercício aqui a partir da disponibilidade, né? De 7 e 14. No dia 14, eu estarei de plantão. Mas não vejo nenhum impedimento, porque eu posso trocar o meu plantão com um outro colega, entendeu? Então, pode pensar também da seguinte maneira: dia 7 seria uma abertura da semana, né? Poderia realizar uma semana de discussões, né, sobre o tema, ou dia 14 finalizando a semana também do trabalho infantil, né? Essa temática, não sei, uma ideia. Então, qual a preferência? Dia 7 ou dia 14? Talvez o 14, né? Acho que dia 14, né? Mais próximo da data, acho que é melhor. A Rita quer tirar o doutor do plantão. Desculpa, pior, é verdade. Não, mas também tem a facilidade de trocar, né? Então.
Não, mas eu troco. É o momento do 14 mais próximo do 12, convence mais, Paulo. É verdade. Apesar, Rita, da nossa não ascensão à Justiça do Trabalho, a causa é tão nobre que geraria a dispensa do Dr. Moses do plantão. Não precisaria nem haver a troca, né? Mas Concordo plenamente. E, oportunamente, para o dia 12 cair em dia letivo durante a semana, vai ser legal também a gente, na educação, propor ações bem legais nessa semana, como a Andréa também sugeriu. A gente vai pensar nessa linha, então, de ações, sabe, Andréa? Desenvolver essa semana toda, que seria de semana de 9 a 13. Legal. Leandro, pode se manifestar. Não, eu ia comentar, nós tínhamos falado no último ano, de talvez, porque nós realizamos geralmente um evento aqui no Senac, e tem um outro evento que é realizado também, não recordo quem que organiza o outro evento. Celeste, né? E aí, às vezes, acabava meio que concorrendo, às vezes, data, público, né, participantes, e nós íamos falar da possibilidade, talvez, de juntar e fazer um único evento, né, acho que unindo forças aí. Então, talvez seria interessante, se a gente conseguisse já definir essa data, e aí as pessoas responsáveis já começavam a conversar sobre, até antes dessa reunião extraordinária, para quando chegar nessa reunião, a gente já está com um desenho, mais ou menos, dessa atividade, uma validação, talvez, não sei o que vocês acham, né? Eu ia tocar também nesse assunto, porque eu me lembro, assim, que teve um evento que foi no mesmo dia, no mesmo horário, né? E aí acabou dividindo ali o público. Então, seria interessante mesmo esse alinhamento, né? Ou um evento único, tanto do Sereste quanto do Senac, na organização. Entendeu? E também sobre esse tema aqui, a doutora Renata disse que estava em Epitácio aí, num evento lá, acho que numa corrida que foi organizada recentemente, e o organizador dessa corrida, ele quer fazer uma corrida, ele precisava de um tema. Ela falou, não, o tema eu tenho. Entendeu? Que é o trabalho infantil, ou o dia da criança. E ela está conversando com ele, ela já pediu para que eu comunicasse a todos que ela já está conversando com essa pessoa. Inclusive, ela se ofereceu também para fornecer camiseta, kit para os corredores. Ele quer organizar uma corrida aqui em Presidente Prudente. E aí, sem nenhum custo para o fórum, seria uma corrida, e o tema seria trabalho infantil. Então, também tem essa possibilidade, que pode ser aí também em comemoração ao 12 de junho, ou mais para frente em relação ao Dia da Criança. Então, tem mais esse ponto aí, que aí depois, quando ela tiver mais informações, estiver mais avançado lá no contato com essa pessoa, que eu também não sei o nome, ela traria para o grupo, mas ela falou, olha, já pode adiantar na reunião que tem essa possibilidade também de uma corrida. Até conversei com ela, mas eu entendo que a gente não pode abrir mão da caminhada, porque a caminhada a gente faz num local específico, que eu acho que deu muito certo ali, passando pelo calçadão e encerrando ali na praça. E a corrida já teria que ser, acho que o Parque do Povo, né? Uma abordagem diferente. Então, tem essa outra questão também. Tá? Doutor Mozart, a corrida sempre foi um desejo, né, de ser realizada pelo trabalho. A exemplo do que a OAB faz, né, com a qualidade que faz. Mas sempre o problema esbarrou no custo, porque você tem um custo para o participante, você tem toda uma dinâmica de segurança também que envolve a questão. Se houver essa possibilidade, né, de fazer uma parceria efetiva, possivelmente o organizador vai cobrar dos participantes, porque é um processo talvez normal, mas aí nós poderíamos ter, de fato, como a André colocou, um evento de abertura e o de final,
E no meio nós teremos aí o evento que o Leandro tem feito com grande sucesso, assim como o Sereste também. A gente teria, de fato, uma semana, né, com uma abertura e um encerramento com 2 grandes eventos que trariam uma repercussão importante. A gente sabe que corrida tem público específico, mas é um público muito fiel, né? Os corredores aí não vê a hora de ter uma possibilidade de colocar em prática todo o treinamento que é feito no dia a dia e que a vida sedentária, se conseguir acordar no mesmo horário para assistir, já é um sucesso, que é infelizmente o que nós estamos vivendo. Agora, seria, assim, muito grandioso se a gente conseguisse ter ou 7 ou 14, e acho que talvez até uma disponibilidade nossa de alterar a caminhada para 7 ou 14 para atender um outro evento desse nível com a configuração do Senac e Sereste durante esse período. A gente faria, assim, algo muito maior para esse ano e seria muito importante do ponto de vista da ampliação, da divulgação e da conscientização também, né? Eu acho que a corrida, ela seria num domingo, né? Não sei se seria, acredito que seria domingo. Sim. E aí a gente poderia colocar na ideia, na linha do que você está falando, dia 8, né? Abrindo a semana no domingo com a corrida e fechando no sábado. Seria perfeito. Seria perfeito. Mas depois eu vou falar com a doutora Renata sobre isso e passar para ela essa observação que você fez. Talvez ela consiga antecipar esse diálogo lá e realizar. E já realiza a corrida no dia 8, né? Mas... André, pode manifestar. Olha eu de novo. Na verdade, eu estou, acho que da reunião do fórum, a primeira vez que eu participo, né? Mas eu, enquanto funcionária, né, da secretaria, estou aí desde a primeira, né, caminhada. Não sei se tem alguém aqui no grupo que representa, né, a CART, porque a CART sempre nos procura, né, em parcerias também. Eu não sei se tem alguém aqui, ou caso não tenha, eu acho que é interessante também que eles sempre estão aí à disposição, né, para contribuir. Eu acho que não tem ninguém, não, no grupo, não. A CART da rodovia, né? Essa, né? A empresa dos pedágios. Se liberasse um dia de pedágio, hein? Já imaginou que alegria? Mas pode só usar o dinheiro para patrocinar, já tá bom, mas seria um mega de um evento. Você está querendo demais, hein, Paulo? Acho que sim. É isso aí. Mas eu vou fazer contato, tá? Que eu tenho aqui um contato da pessoa, não sei se ainda mas eu faço contato para ver a possibilidade de parceria, né? Se tem algo para contribuir, se me permitirem, é claro. Claro, está autorizado desde já. Até porque, né, doutor, os eventos, eles, em regra, têm a destinação dos TACs do Ministério Público para a compra de camisetas, tem o custo com catavento, que a gente também tem buscado suportar em dividir isso com outras pessoas, mas do mais é a ação de todo mundo para contribuir. Se tiver diante de 2 eventos e a doutora Renata, até para que crie de fato uma parceria com a corrida, certamente que a destinação de recurso para as camisetas da corrida seria já um outro custo, né, que seria importante também uma parceria para isso, além de envolver a sociedade. Acho que a responsabilidade é de todos, né? Então, se o mundo empresarial tem a possibilidade de contribuir com essa dinâmica, é extremamente importante, pensando, evidentemente, ainda na questão dos 2 eventos. E, naturalmente, se tiver um custeio, um patrocínio de camiseta, você pode reduzir o custo do valor de inscrição na corrida, por exemplo, atraindo mais pessoas a participar. Então, são questões, assim, de parceria extremamente importante para dar conta efetiva de eventos dessa dimensão. Todas as nossas ações aqui, a gente é de parceiro, né? Não tem como. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Sozinho não se faz nada, sozinho não se combate o trabalho infantil.
Então, se você não tiver um trabalho desse conjunto, em parceria, você não consegue nem divulgar a causa. E aí marcamos para quando, então, a reunião extraordinária? Nós estamos falando aqui, encaminhada no dia 14, e aí essa reunião extraordinária, eu acho que a gente pode marcar dia 2 ou dia 9 de maio. Acho que sim. Você pensou numa segunda-feira, né? Que antecede? É uma sexta-feira. Estou falando 2 ou 9 de maio. A reunião extraordinária para a gente... Maio? Achou, né? Maio. Dia Doutor 2 Moura, acho que não, né, doutor? Porque é o final de semana prolongado, dia 1º de maio, faz que eu vou... O dia 2 é do feriado, né? mas não precisa de um tempo para poder fabricar camisetas, como a doutora Renata sempre consegue, as camisetas da corrida? Não seria melhor em abril? Para escolher arte, fazer camiseta, passar aquela lista? Eu acho que dia 9 de maio está muito em cima, Sim. eu acho. E como dia 2 é feriado, assim, né? Feriado, na verdade, por conta da emenda, né? Acho que a gente consiste, talvez, na sexta, dia 25 de abril. Pode ser dia 25. Nessa data eu estou fora, mas eu participo no que puder também, mas eu tenho um seminário 24, 25 e 26 em São Paulo, mas não há problema. Já estamos com feriados muito próximos ali, né? Porque em abril você tem de 18 a 21. Dia 18. Graças a Deus, Paulo. O Bruno já olhou para mim e falou: vou voltar para Salvador. Quem me dera. Mas não há problema, a gente, com geração de link, também como nós já fizemos em momento de ausência, aí sem problema, doutor. Você consegue participar, Paulo? Não, eu tenho um seminário de 3 dias em São Paulo, né, e foi agendado em janeiro, então eu não consigo, mas consigo gerar o link, consigo ter participação, a permissão lá do pessoal para estar acompanhando também, só não consigo participar mesmo. Na segunda-feira, talvez dia 28, é ruim? Então, isso que eu estou pensando aqui. E aí o Paulo conseguiria participar também, né? Sim, se pudesse... Eu acho que vou marcar uma segunda-feira, então. Não sei ainda qual será a minha destinação. Se eu estiver aqui em Presidente Prudente, para mim não tem problema, porque não tem pauta de segunda-feira. Mas acho que de manhã, dificilmente, tem pauta de audiência, a gente marca de manhã. Agradeço. Tá. A gente, doutor, tem reunião de equipe disciplinar toda segunda, das 10 ao meio-dia. Mas a gente participa também, claro. Não tem problema se atrasa na outra reunião, tá? Tranquilo. E aí, o horário? Acho que pode ser um pouco mais cedo, né? Às 9? Pode ser às 9, né? Uhum. E só para confirmar, manteremos a caminhada, vamos manter mais ou menos o mesmo formato, né? Com os atendimentos, para eu já começar a fazer, né, uma articulação interna, buscar parceria, vou ver se eu busco a parceria do SESC Senat novamente, com o serviço de saúde, então... Eu acho que é o mesmo formato. Tá. Pro dia 14, né? Dia 14. Então, ficamos assim, reunião extraordinária, 28/4, às 9 horas. Oportunamente, a gente encaminha o link. E a caminhada pré-agendada para o dia 14/6. Tá?
Alguém quer fazer mais alguma manifestação sobre esses pontos? Bom, assuntos gerais, fica então para a gente, eu já acabei adiantando aqui. Desculpa, doutor, o raciocínio aqui enquanto eu anotava. De praxe também a gente se organiza, tenta levar crianças, né, como vão os adolescentes das organizações, então, para a caminhada, né, então a gente também colabora, trabalhando o tema, né, em sala de aula com as crianças e tentar levar uma garotada para esse dia também. Isso, perfeito. Quanto mais crianças, mais gente na caminhada, melhor, mais visibilidade, mais chama atenção, que é aquilo que a gente quer. E eu já adiantei aqui os pontos que a doutora Renata havia me passado ontem à tarde, então acho que assuntos gerais a gente não tem muito o que acrescentar. Deixa eu ver se... eu não falei ainda, mas ela falou, quanto à pauta, ela falaria nos assuntos gerais sobre o que ela tem conversado com o professor Ricardo, sobre o programa Territórios da Unesp, né? E ela disse também que o Ministério Público do Trabalho conseguiu destinar valores para pagamento de algumas bolsas, né? Isso, nós discutimos isso na reunião anterior, então o Ministério Público conseguiu destinar alguns valores para algumas bolsas, e o projeto terá início em breve, mas que eles pretendem aumentar o número de bolsistas com novas destinações. É aquele projeto que foi discutido. E aí, quanto à aprendizagem, nós já conversamos lá no início da reunião. Tá? E com relação a assuntos gerais, a definição da data da próxima reunião, e aí eu acho que vai ter que ficar para o final de junho, porque nós vamos ter a reunião extraordinária, teremos a caminhada, então não dá para fazer aí no início de junho, né? Lembrando que essas reuniões, elas são trimestrais, então o fórum se reúne de 3 em 3 meses, então vai coincidir aí com o mês de junho. Ou podemos deixar também para o início de julho, se preferirem, aí. Ou dia 27 de junho, ou dia 4 de julho. 4 de julho é uma boa data. Julho. Eu não sei se o Brasil já vai ser colonizado pelos Estados Unidos, porque 4 de julho é uma data importante para os Estados Unidos, né? Com a visão do Trump. Vai que nós já estamos comemorando lá um novo momento. Nada Paula, impossível, nós né? vamos Na cabeça. organizar alguma caminhada para o dia 4 de julho também esse ano. Eu acho que nós vamos ser abduzidos, estou brincando. Isso, pode ser. Tomar cuidado, hein, Paulo? Nada é impossível. O Trump vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque se ele acabar com as guerras, né? Incrivelmente, nós vamos assistir muita coisa. Só que faltava, hein? Só faltava. Bom, Essas 9h30, né, doutor? isso, essas 9h30. Agora, se quiserem também começar mais cedo, para mim não tem problema. Eu estou marcando 9h30, acho mais tranquilo para todo mundo, mas... se quiserem Eu começar mais cedo... Se marca às 9, doutor, a gente tem até 9h30 para começar. Eu acho melhor marcar para 9. Até ajustar tudo, a gente começa entre 9h15 e 9h20. Né? Rende mais, eu acho, o horário. Até porque, às vezes, eu tenho audiência à tarde, as pessoas, às vezes, têm reunião. Hoje a doutora Renata falou, inicialmente ela ia participar, mas ela falou, eu vou ter que sair às 11. Então, acaba ficando apertado, né? Às vezes, se tem um tema que gera mais debate, por exemplo, é que hoje a gente não vai tratar da reunião
da caminhada, mas se a gente fosse tratar da caminhada, ia terminar meio-dia, quase meio-dia. Aí acaba ficando... Então, vamos marcar às 9, então. Tá ótimo. E 9 horas todo mundo já está acordado. Então. Tem dia que chega meio-dia, nós já estamos lutando ainda com o amanhecer, mas faz parte. Mais alguma observação? Podemos encerrar? Doutor, enquanto... desculpa, Leandro. Pode falar, Rita, por favor. Enquanto, assim, ação articulada, eu acho que as redes sociais têm essa mania de compartilhar informações, né, André, Marisete, pessoal aqui, é que a gente saiu ontem de uma reunião com o Ministério Público em relação à organização de acolhimento, né, André, eu vou dar uma comentada, pedir, assim, solidariedade até no tema. Foi uma reunião, né, convocada pelo promotor da Infância e Juventude, onde estiveram presentes a equipe técnica do Judiciário, né, do Tribunal de Justiça, representantes da Organização de Acolhimento, né, instituição Lar Santa Filomena, não sei se vocês conhecem, né, na cidade, e foi assim, técnicos da saúde, assistência social, educação, profissionais, né, o Conselho Tutelar, Conselho da Criança, a Blenda, e os representantes estavam todos lá. Foi uma reunião de apelo, de mostrar a situação em que essa instituição se encontra. Então, são cerca de 26, 27 acolhidos, são mais adolescentes, né, entre crianças e adolescentes, e a instituição está pedindo socorro, né, entre parentes por conta do adoecimento de crianças, adolescentes, profissionais, da sociedade em geral, e da lacuna que o Prudente tem em relação a atendimento eficaz, eficiente na saúde mental, em relação ao transtorno de espectro autista, de como surgiram, né, os casos, tanto nas escolas municipais, estaduais, e como tem aumentado a demanda para acolhimento de crianças e adolescentes, não que elas não tenham família, elas têm família, que não conseguem lidar com essas crianças adoecidas. Então, inclusive, apelando, assim, para que um ou dois adolescentes que estão tentando estar na Fundação Casa, que foi nosso, que passou pela escola, pela creche, por tudo, e que pode voltar para a instituição, e eles estão articulando para que esse menino, né, de um modo geral, ele e outros, eles não conseguem viver em sociedade, que ele coloca em risco tanto a vida dele como dos demais acolhidos que estão na casa. Então, assim, é uma situação lamentável, né? A presidente da instituição, ela estava bem comovida, emocionada, porque parece, né, de um modo geral, cada um faz o seu trabalho, mas o trabalho em rede não acontece, né? Então, o trabalho em rede em relação a questões de comportamento, né? Crianças e adolescentes adoecidos. De um modo geral, a sociedade está meio adoecida, né? Se a gente parar para pensar. Mas como é a instituição que tem toda uma história, né? O Lar Santa Filomena, ele era um antigo internato, né? Não sei se alguém de vocês se recordam, as crianças, as meninas, né, eram mais conhecidas como Lar das Meninas, e o outro Lar dos Meninos, dividia-se, né, até a faixa, o sexo das crianças. E com o advento do Constituição, o IECA, então as crianças são agrupadas agora, em último caso, em acolhimento, pela faixa etária, né, não se divide, separa mais irmãos, então os menores ficam no Lar dos Meninos, teoricamente, e os maiores iriam para o Lar Santa Filomena, que demanda uma intervenção muito delicada. Não é isso, André? Né? Tem crianças lá também? Pode falar, querida, complementa para mim, por favor. Não, assim, não tem essa diferença, tá? Vamos pensar que são 2 serviços de acolhimento, né? Quando ocorre aí a situação do acolhimento, a central de vagas, que fica aqui na Secretaria, né? Que aí temos aí uma equipe, que é a Gisele e a Juliane, psicóloga e assistente social. Elas fazem aí a busca, né, dessas famílias, para que, quando essas crianças vão para um ou outro, esteja aí perto. Então, assim, gerenciado aí por conta dos territórios, né? O Lar Santa Filomena está no território, então, tanto um quanto o outro tem crianças de todas as idades, tá? Então, e hoje também no Santa Filomena são 45
crianças e adolescentes acolhidos, tá? E mais ou menos também a mesma quantidade no lar dos meninos. Muito obrigada, André. Muito obrigada. Desculpe pelos equívocos. Vamos corrigir aí. Então, assim, que, historicamente, né, é uma instituição que, infelizmente, demanda uma intervenção bem pontual. E aí, de um modo geral, o que a gente, né, até captou na reunião? A gente tem que tratar e cuidar das crianças e das famílias antes de ir para o acolhimento. Então, é bem sério, né, e essa sensibilização de que onde a gente está, a gente tem um olhar, então, mais sensível, mais humano para crianças e famílias em condição de problemas emocionais, psiquiátricos, e a gente tem cada vez mais aumentado na nossa rede municipal, 19 mil crianças, a gente tem um número enorme de crianças com problemas comportamentais, com diagnóstico, e que exigem dos profissionais intervenções mais adequadas de manejo. Então, é crescente o número de crianças que agridem adultos, mas que muitas vezes até elas estejam reproduzindo essa violência. Então, é esse olhar mais sensível de todos nós, porque aqui é um espaço muito privilegiado, com pessoas extremamente importantes que têm voz nos seus locais, a gente ter esse olhar também sensível para as crianças das duas instituições, então, de acolhimento, tanto o Lar dos Meninos como o Lar Santa Filomena. É que, em especial, o Lar Santa Filomena está numa condição muito difícil. Então, o próprio Conselho Tutelar vai fazer um edital para chamar para um chamamento para um projeto para atender crianças com TEA, né, o transtorno de espectro autista e seus familiares, que existe também uma lista de espera muito grande nas instituições para atender crianças com esse diagnóstico. Então, assim, a gente quer que criança e adolescente trabalhem, óbvio, né, essa é a nossa bandeira, mas também sensibilizá-los para uma saúde mental de crianças, adolescentes, famílias também nessa condição, tá? Queria fazer esse destaque. Obrigada. Obrigado por trazer essa informação, Rita. E essa é uma questão muito, muito delicada, muito complexa, porque o tratamento de TEA ele é multidisciplinar, exige vários profissionais, né, terapeutas, psicólogos, trabalhando juntos ali, e é um tratamento caro, não é um tratamento barato, então, realmente é muito difícil. Então, quem não tem condições de pagar um bom plano de saúde, fica difícil um tratamento adequado. Realmente é muito complicado. Silvana, acho que você queria falar alguma coisa, está com a mão levantada? É uma informação, eu acho que a nível de fórum é interessante. Nós estamos, até o final desse primeiro semestre, recebendo 5 auditores fiscais do último concurso. Então, dentro desse quadro que nós temos hoje, de 9 auditores e 10 no total, né? Um é o chefe do setor de fiscalização, que é o doutor Márcio Pedroso, e nós temos 9 auditores fiscais em atividade. Mas a jurisdição, a nossa circunscrição é grande demais, nós temos 54 municípios, 55 com Prudente. A princípio, nós íamos receber 4, mas abriu, né, o Ministério estendeu mais um, então nós estaremos recebendo até julho 5 fiscais novos, que estarão aí na ativa dentro da nossa região, então isso é importante, dentro de também cumprimento de cotas, fiscalização da legislação trabalhista, segurança e saúde, tudo isso está envolvido dentro dessa ampliação de quadro, que para nós isso é uma alegria, graças a Deus, espaço físico já em ordem, está tudo esperando ansiosamente, né, essa ampliação de quadro dentro da nossa unidade. Então, eu acho que é um motivo de alegria e também para o fórum. Com certeza, motivo de alegria. E a fiscalização das condições de trabalho, são, assim, a fiscalização é muito importante, né? Muito. Quando o Estado não chega, nem sempre a legislação é cumprida. E eu percebo isso quando eu atuo, por exemplo, em Dracena. Lá a gente se depara com muitos processos
com um pedido de vínculo, não tem anotação do seu TPS, são direitos básicos, assim, porque, como está mais distante, a fiscalização não consegue chegar. Não E a tem... agência foi fechada, né? Nós tínhamos agências em Adamantina, Oswaldo Cruz, Dracena, Rancharia, Presidente Venceslau, Presidente Prudente, era um polo com 5 unidades, com 5 agências regionais vinculadas à nossa gerência. Hoje, nós só temos Oswaldo Cruz. Então, o quadro vai ficando complicado, o quadro de viatura, o número de viaturas também, e as condições dessas viaturas. A gente, agora, com a aprovação da lei orçamentária, nós estamos aí começando a movimentar 4 viaturas que estavam precisando de manutenção, sem condições de pegar a estrada, com apenas uma caminhonete para atender esse quadro de 9 auditores fiscais. Então, tudo é complicado, doutor. Tudo é complicado, o senhor entendeu? Mas devagar a gente vai, e a questão da ampliação do quadro, para nós... vai ajudar bastante. Nós tivemos uma baixa do quadro técnico, nós tivemos um pedido de exoneração, infelizmente, mas o quadro de auditores fiscais está ampliando e capitaneados pelo doutor Márcio Pedroso, que é regional substituto. Então, para nós, é uma alegria, então... estender aos senhores aí do fórum a alegria nossa com essa situação de aumento do quadro de auditores fiscais na nossa gerência, né, Paulo? E como eu estava dizendo, parece que contam com a ausência da fiscalização, com a falta dela, para poder descumprir aí os direitos mais básicos que tem na CLT, na legislação. Isso. Então, isso a gente nota, é claro, o aumento desse tipo de demanda que chega na Justiça do Trabalho. Acho que o Leandro levantou primeiro, Paulo, então vamos passar para ele. Pois não, Leandro. Não, era só comentar, eu falei inclusive do SET Senat, que foi nosso parceiro na caminhada, talvez a gente pensar em formalizar o convite para eles participarem do fórum, que inclusive agora eles estão atuando também como entidade formadora de aprendizagem. Eles estão formando aprendizes para as empresas do transporte, né? Então pode ser um parceiro aí bacana para estar aí atuando com a gente, né? Você me passa as informações para a gente encaminhar o convite? Passo. Você pode me mandar no privado aqui no WhatsApp? Pode deixar, caminho sim. E aí a gente formaliza isso. Pode deixar. Bom? Pois não, Paulo. Só um comentário em relação ao que a Silvana trouxe, para também dividir a alegria com ela, porque eu acho que a Silvana sempre foi uma defensora muito grande do fortalecimento do Ministério do Trabalho. Nós sabemos o quanto ele foi sucateado, né, nos últimos anos, e aí a gente pode falar de décadas aí, porque o auditor fiscal aposentava e não tinha uma substituição. O Prudente até que tem um diferencial, né, uma luta em conjunta, manteve o número de auditores aqui, porque todo concurso tinha efetivamente uma busca para trazer auditores para cá. Mas a gente precisa louvar mesmo a questão do concurso unificado nacional, o Enem dos concursos, que foi talvez o ponto diferencial da auditoria fiscal, porque foi o maior concurso da auditoria fiscal, quase 1.000 auditores fiscais de vagas abertas nesse concurso unificado nacional. Então, assim, é um diferencial. Acho que o Prudente ganha muito, porque a gente sabe que essa questão afeta a nossa causa aqui no fórum, da fiscalização, da questão do trabalho decente, todas as dimensões que estão colocadas a partir disso. Então, Silvana, muito feliz mesmo de poder compartilhar, né, dessa alegria sua, porque a gente sabe a importância disso para uma sociedade mais organizada, mais justa, né? Sim. Trabalhos efetivamente que tragam a dignidade que a gente espera que o trabalho traga a dignidade ao trabalhador e às famílias por consequência. Então, que bom. Eu sou profissional de segurança e saúde, né, Paulo? Então, eu sei, assim, na pele, trabalhei mais de 15 anos no SENAC, na formação dos profissionais de segurança e saúde, então a gente sabe a importância realmente, se você pegar só o capítulo 5, Dr. Moser, da CLT, a gente sabe a importância da auditoria em loco, checando, orientando, buscando realmente o cumprimento daquilo que é necessário.
Além das outras pautas que nós temos, né, Paulo, de fortalecimento do Ministério, que é o retorno do setor de relações do trabalho, enfim. Tem 30 anos dentro da nossa gerência, completei o ano passado 30 anos, e a nossa luta é constante. É uma briga boa. E sem contar, né, Silvana, que nós podemos ter aqui em Presidente Prudente a filha do Sebastião, né? Que aí seria, que ela foi aprovada no concurso, então... Filha do Sebastião, doutor Moser, passou no concurso. Então, ele encaminhou uma mensagem para mim. De um auditor aposentado também, que já foi na época do subdelegado, né, da denominação do subdelegado do trabalho, doutor Valdeci Beraldi, a nora dele também passou no concurso, foi lá nos visitar, enfim, também está pleiteando por Presidente Prudente. É importante isso, porque essa tentativa, porque são pessoas daqui. Da região, né? Certo? Da região, que a gente tem um pouco de conforto, se isso der certo, para que permaneçam, né? Porque normalmente é difícil um quadro chegar e permanecer, né? Geralmente tem um concurso interno de remoção e daí chegam e daí já começam, dentro de um determinado tempo, concorrer a vagas mais próximos de São Paulo, de Campinas e de outras regiões de onde vieram, né? Agora, esses dois casos são daqui, um é de Alfredo Marcondes e a filha do Sebastião aqui de Prudente mesmo. Tomara que elas consigam vir para cá, né? Isso Sim. também, isso que você está relatando acontece no seu trabalho. Os juízes vêm, passam por aqui, que Presidente Prudente acaba sendo longe dos grandes centros aí, aeroportos grandes, então o pessoal prefere essas cidades onde você tem aeroportos que facilita esse deslocamento, né? Exatamente. Para várias regiões do país. Então, as pessoas não ficam aqui, infelizmente. Vem, ficam 2, 3 meses, surge uma vaga próxima de Campinas, Ribeirão, vão embora. Né? A gente passa por isso também. Tá certo. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Então, a gente declara encerrada essa reunião. Obrigado pela presença de todos. E não esqueçam dos vídeos aí. Vou gravar e te mandar. Até segunda-feira eu te mando, viu, Paulo? A gente vai conversando. E até a próxima reunião extraordinária, então, que vai ser no dia 28/4/2025. Tá? Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Gente, tchau, obrigado. Beijão. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigada.